Olá pessoal, estou de volta aqui no canal para fazer mais um conteúdo para vocês. No tema de hoje eu trago a seguinte questão. Atos capítulo 28, versículo 6, prova a tradução um Deus de João 1 em 1? Bom, antes que eu comece aqui a comentar sobre esse assunto, se inscreva no canal, se você não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe se você puder e quiser. Peço que siga a minha página lá do Instagram, que no caso é essa aí, Exegese Bíblica, né? Eu estou sempre postando conteúdos lá e também indicando materiais de teologia, beleza? E aqui vocês têm o meu canal, né, do WhatsApp, entre lá também. Tudo está aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar e você já vai ser direcionado para esses lugares, beleza? Então é isso aí. Caso você tenha interesse de estudar grego do Novo Testamento, hebraico, fazer um curso de teologia à distância, é só falar comigo aqui na descrição está todas as minhas redes sociais, beleza? Então vamos lá para o conteúdo de hoje. Então, pessoal, o que acontece? Aqui em Atos, capítulo 28, versículo 6, você tem aqui no finalzinho ó, a tradução um Deus, tá? Um Deus. E quando você vai pegar em grego, né, você encontra isso aqui, ó, theon, no caso, acusativo, certo? Theon aqui está sem artigo, né? Então, argumenta-se que como aqui, em Atos 28:6, theon está sem artigo, e todas as traduções que nós temos em português traduziram um Deus, por que João 1:1 também não pode ser traduzido como um Deus? Né? Então, esse é um tipo de argumento que, geralmente, os defensores da tradução um Deus de João 1:1, eles usam, né, para dizer que, olha aqui, ó, as próprias Bíblias protestantes, né, traduziu um Deus aqui para a palavra Theos, no caso aqui Theon, né, que está no caso acusativo. Então vamos lá, né, vamos entender primeiro aqui o contexto do que está sendo falado aqui, entender o contexto histórico que não pode ser ignorado, certo? E entender o pensamento antigo sobre essa questão. Isso é muito importante na hora de interpretar um texto. Então vamos lá. O versículo 4 fala o seguinte: e os bárbaros, aqui está falando sobre Paulo, né, que ele foi mordido por uma serpente, por uma víbora. Então fala assim: e os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Então, que o pessoal viu ali Paulo, né, sendo mordido por uma víbora, e aí eles começaram ali a achar que Paulo iria morrer, né, e tal, só que nada aconteceu, então eles mudaram de ideia. Por que eles mudaram de ideia? Agora vamos entrar aqui no contexto histórico, tá? Quando nós vamos estudar sobre essa questão de pessoas que eram mordidas, né, por víboras ou serpentes nos tempos antigos, e isso aqui é interessante porque era uma ideia comum daqueles povos antigos, né? Quando alguém levava alguma mordida e ela não sofria dano, ela não morria, aquela pessoa se tornava um santo ou uma divindade, ou até mesmo um semideus. Ou seja, ela era considerada uma pessoa de natureza divina e não um ser humano. Por quê? Porque o ser humano ele não suporta, né, o veneno de uma serpente, certo? Então, levando isso em consideração, né, o pessoal achava que essas pessoas que eram mordidas, elas eram divinas ou deuses. Então, por isso que eles falaram isso aqui. Então, esse é o primeiro ponto, esse é o contexto histórico, certo? O segundo ponto é que aqui temos um discurso indireto. Ou seja, não existe nenhuma relação sintática com João 1:1. Por quê? Porque João 1:1 ele trata de um discurso direto. Eu vou explicar.
O discurso indireto é quando você está narrando as palavras de outra pessoa. Quando alguém fala alguma coisa e você fala o que foi que aquela pessoa falou. É exatamente isso que o autor de Atos ele está fazendo aqui. Né? Ele está narrando o que os bárbaros falaram. Então, como é que eu posso me basear numa tradução de um texto que está dentro de um contexto histórico onde isso era comum, e também aquele pensamento ali carregava uma ideia politeísta, certo? Eles não tinham a ideia de um Deus central, certo? Então a tradução aqui, um Deus, ela está corretíssima, porque isso era comum. Se uma pessoa levasse uma mordida e não morresse, ela era considerada um Deus. Certo? Então, dentro desse contexto histórico, dentro dessa mentalidade politeísta, a tradução aqui ela está correta. E estamos dentro de um discurso indireto, ou seja, não é o autor de Atos que está falando isso, são os bárbaros. Olhem só que coisa. O pessoal está pegando uma fala dos bárbaros para traduzir com a mesma ideia a mentalidade de um discurso direto por João. Como é que isso é possível? Me diga. Me explique isso aí. E isso não faz o menor sentido. Vamos lá para o texto de João. Né? Aqui no texto de João, veja, né? O autor, ele traz o quê? Enarré em Rologos, no princípio era o verbo, Kairologos em prostonteon, e o verbo estava com Deus, Kaiteos em Rologos, e o verbo era Deus. Ou seja, é o próprio autor que está narrando isso aqui. Não é outro, ele não está citando a fala de alguém aqui. Ele já inicia trazendo essa descrição de quem é ou como é esse Logos. Outra coisa, traduzir um Deus aqui seria muito bizarro. Por quê? Porque o contexto aqui está falando de quê? Desse verbo. E esse verbo ele estava no princípio com Deus, como fala aqui esse versículo 2. E por meio desse verbo todas as coisas foram criadas. Quando nós vamos lá para o livro de Gênesis, o que nós encontramos lá? Deus criando por meio da sua palavra, daquilo que saía da sua boca. Ele falava o quê? Haja luz e houve luz. Ou seja, Deus estava criando com a sua palavra. E essa palavra se tornou carne depois, que é a pessoa que nós conhecemos como Jesus. Então, a palavra ela não era um Deus, porque a fala não é um Deus. Entende? A fala é o próprio poder do Criador. E o poder de Deus não é um Deus inferior. Entende? Então, nós não temos em João 1:1 e Atos 28:6 relação sintática alguma. Primeiro que aqui trata de um discurso direto. É o próprio autor que está falando isso aqui. Lá é um discurso indireto. O autor está narrando a fala de pessoas politeístas, de pessoas pagãs, de pessoas que acreditavam que se fossem mordidas por serpentes, elas se tornariam divinas. Então, quer dizer, o pessoal está pegando, olha só, fala de pessoas politeístas para fundamentar uma tradução aqui. Isso não faz o menor sentido, né? Então tá, aqui no texto grego, né, de Atos 28:6, né, você vai ter aqui esse particípio, né, metabalomenoi, né, até travou aqui, né, metabalomenoi, que é um particípio, num caso aqui, temporal, certo? E aqui você vai ter o infinitivo ser, que é predicado de auton, né? No caso aqui esse infinitivo é o predicado de auton, que é ele, certo? Aqui é mudando de opinião, né? Mudando de conceito. Então, quando eles mudaram de conceito, eles falaram elegon, terceira pessoa do plural.
Eles quem? Roi bárbaroi, isto é, os bárbaros. Eles mudaram de conceito, eles mudaram de opinião, dizendo ser ele um Deus. Então, aqui você tem um infinitivo predicativo do acusativo auton, que no caso aqui vai estar ligado a theon, né? Ele ser um Deus, né? No caso, Paulo ser um Deus ou uma divindade. Então, assim, no pensamento daquele pessoal, né, isso era comum, um Deus, a ideia de um Deus entre vários, né? O que é totalmente diferente numa ideia monoteísta, né, falada por um judeu, certo? Então, não existe nenhuma relação sintática com João 1:1. Discurso indireto, contexto histórico, contexto da própria passagem, o pensamento desse pessoal aqui de Atos 28:6, que não tem nada a ver com o pensamento do autor de João. Nada a ver. Ambos têm pensamentos totalmente diferentes em relação à crença de Deus. Um politeísta, outro monoteísta. Um trata ali de um discurso indireto, o outro discurso direto. O outro está dentro de um pensamento que era comum esse tipo de coisa, o outro não. Então, quer dizer, qual é a relação sintática entre os dois? Nenhuma. Aí o pessoal quer pegar a palavra isoladinha, aqui foi traduzido assim, mas ignora tudo. Ignora o contexto histórico, ignora o pensamento daquele povo, ignora o discurso indireto, que são pessoas pagãs que estão falando isso, e não o próprio autor de Atos, ou seja, ignora tudo. Só o que vale aqui é a palavrinha isolada para fazer uma aplicação em João 1, versículo 1. Então, não prova nada de João 1, capítulo 1, versículo 1, e é isso aí. Que Deus abençoe a todos. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Fui!